Ei! Eba, que bom que a gente tem amigos. Estamos aqui entrando os amigos. Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu ver, a Luciana acho que já entrou aqui, eu perdi ela. Pera. Vocês me ouvem? Lu, tá me En- ouvindo? Entrei. Tô. Entrou! Eba! Você me ouve? Ouço! Ê, vai ter live. Menina, que dureza! Resisti bravamente depois de 5 meses. Estamos Mas aqui. justo você, gente, justo essa livraria? Não, não, você não pode. Essa resistência, não. Não, é porque foram períodos assim de muitas adaptações, né, Lu? É, Então, eu demorei um pouco para poder assumir mais essa adaptação, né, de fazer essa conversa aqui no online. Eu amo uma conversa ao vivo, né? Então, também. é. Mas agora Mas é. vamos do A jeito que dá. vantagem da gente fazer assim é que a gente pode se ver sem máscara, né? Porque nos últimos tempos a gente tem se encontrado só de máscara. É verdade, uma vez que eu fui na livraria, tive até que tirar de longe para me reconhecerem, né, Mônica? Pois é. A gente fica assim, irreconhecível. Fica muito esquisito, gente. Nossa, eu já passei tanta vergonha. Cliente chega, porque evidentemente eles sabem que sou eu, porque eu tô lá na Claro. livraria, né? É. Mas aí chega, Mônica, ai meu Deus, quem será essa pessoa? É, tem que ir de longe, tirar, mostrar a É, cara. mostrar, oi, sou eu. Aqui a gente se vê, pelo menos. Como Pelo você estava menos. falando, é bom ter amigos, né? Ó, Não aqui, é? tô vendo um monte de gente aqui É, entrando. então. Ai, que bom, gente. Obrigada. Lu, poxa, obrigada por ter topado participar. Imagina, Mônica, agora, assim, não, tô falando sério também até agora, mas agora tô muito, muito honrada, muito honrada. É a Ah, primeira live, e você me chamou. é. Gente, eu tô muito honrada, muito feliz. Nossa, não, eu que tô Sou muito honrada de sua, você ter topado, sou cara. muito sua fã, você sabe. Aí, a primeira vez que eu entrei na livraria da tarde, eu fui tomada por uma paixão. Então, fiquei mais fã ainda. E agora tá aqui, eu tô honrada mesmo. Obrigada, obrigada pelo Ai, convite. Para mim, em nome da escrevedeira também. não, eu que Agradeço. fico muito feliz porque, como eu te disse, né, eu queria começar com uma pessoa que primeiro eu me sentisse à vontade. Então, para quem não sabe, eu estou falando aqui com a Luciana Gerbovic. Ela vai se apresentar, não vou ficar falando detalhes, mas eu a conheci num clube de leitura. Nós nos tornamos próximas, amigas. É uma pessoa que, inclusive, foi assim um pouco mentora também. Na hora que eu resolvi abrir a livraria, foi uma das pessoas com as quais eu conversei, me deu várias dicas e apoio, suporte. Então, para mim, de verdade, eu falei, eu tenho que começar com alguém que eu me sinta à vontade. E você é uma dessas pessoas, né? Junto com a Janine, que eu conheci as duas praticamente ao mesmo tempo. E Aham. vocês duas são duas pessoas muito marcantes nessa trajetória de transição de carreira que eu tive, né? Então, eu já sou super fã da Escrevedeira há muito tempo, você sabe disso. Então, eu queria também, né, fazer essa ponte, porque acho que é super bacana a gente trocar, né, entre livraria e centro cultural, que tem tudo a ver. Então, para mim, de Uhum. verdade, eu fiquei super feliz que você topou. Para a gente começar, já que a gente Imagina. está com uma audiência boa já, né, até agora, eu queria que você se apresentasse e aí a gente começa o nosso bate-papo. Eu acabei escolhendo um tema, né, que é A Janine inspirações. entrou, ó. Já Eba, acabamos de falar de você, já. já acabei de dizer que é uma honra para mim ter a Luciana e que você e a Luciana foram super mentoras para mim, para eu tomar essa coragem de abrir uma livraria. Então, obrigada. Já fica aqui meu agradecimento para as duas. E eu escolhi a gente falar sobre inspirações e reflexões do hoje,
Porque como a gente conversou, né, assim, tem muita gente falando sobre o futuro, pós-pandemia, e eu ainda não tenho a menor ideia do que vai acontecer, né? Então, Que o que bom. hoje... E Tô com também não estou medo de quem tem preocupada, cara. ideia. É. E também não estou preocupada. O que eu quero é que a gente fale mesmo sobre o agora, o que está acontecendo no nosso contexto, no nosso pedaço, o que está nos inspirando, o que está dando coragem para a gente seguir em frente, mesmo com todas as adversidades que a gente está encontrando. Então, eu acabei elegendo aí esse tema para a gente conversar. Mas quero Muito que você se bom. apresente antes que a gente comece aí a conversa. Tá bom. Bom, como a Mônica já falou, eu sou Luciana Gerbovic. Conheci a Mônica num clube de leitura, né, numa ONG que a gente faz parte ainda, né, mas fazia mais, éramos mais atuantes ali. E eu estava pensando, né, Mônica, eu sou essa apaixonada pela literatura, acho que desde criança que eu peguei um livro na mão, mas eu não sabia eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa da vida como um trabalho assim com a literatura, né? Então fiz comunicação social, trabalhei na área, depois fiz direito. Eu sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa de trabalho, minha profissão tinha que estar ligada a ler e escrever, porque eu não sei fazer outra coisa na vida, gente, é só isso. E aí fui para o direito, sou advogada, e há alguns anos já, muitos anos, eu descobri as oficinas de escrita criativa. E comecei, né? Um dia eu vi um anúncio, eu falei, liguei lá para saber o que era. Eu falei, mas vai ter um monte de gente que gosta de literatura, de ler, de escrever, e vão estar juntas? Essas pessoas estão juntas, né? Aí me falaram que sim, comecei a fazer oficina. Fui para a oficina de escrita da Noemi Jaffe, que era ainda lá na Casa do Saber, né? Depois saiu de lá, ficamos com um grupo. E fui fazendo cada vez mais oficina, escrevendo, publiquei alguns contos, cada vez mais tomada pela literatura. Aí descobri os clubes de leitura muito numa uma intuição como para ser mediadora, né? Eu fazia isso assim com um grupo de amigas que gostavam de ler e a gente se juntava ali para conversar sobre o que tinha lido, o mesmo livro. E um dia o clube que eu era sócia tinha um anúncio lá que queriam montar um clube de leitura e procuravam mediadores. Eu falei, acho que eu sei fazer isso aí, né? Pô, fui lá, me voluntariei. E a Janine, que está aqui nos vendo, trabalhava na época na Companhia das Letras, estava implementando lá os clubes de leitura. E esse clube tinha uma parceria com a Companhia das Letras. E Janine veio logo nos primeiros, ela ia olhar, ela ia ver como que os mediadores estavam se comportando, né? Ver se precisava de uma assessoria ou não. E eu lembro que ela assistiu e ela falou, nossa, nunca mais preciso vir aqui te ver. Você já sabe o que você está fazendo, assim. Nos aproximamos, enfim. Então, hoje, E aí me tornei sócia da Noemi Jaffe na Escrevedeira, né? Quando ela resolveu ampliar. E eu fiquei pensando nisso com o seu convite, né, Mônica? Nós nos conhecemos nem faz tanto tempo assim. Por meio da literatura... mas já deve ter pelo menos uns 3 anos, né? Então, também mas olha só, Mônica, pouco, né? a literatura, gente, ela só trouxe coisas e pessoas boas e maravilhosas para minha vida. Assim, eu sou muito grata. E eu estava pensando nisso. Nós nos conhecemos por causa da literatura, em clube de leitura. Eu não era sócia da Escrevedeira. Você não tinha livraria. E nem olha pensar. onde nós estamos aqui, né? Onde a gente veio parar. Não é incrível? Maravilhoso. Eu acho muito bonita a história, assim, né? Então, hoje eu sou essa advogada ainda, né? Mas hoje muito voltada, assim, para o direito à literatura, né? Para a expansão, ampliação desse direito. E sócia da Escrevedeira, que é esse centro cultural literário que tem a literatura na uma coluna vertebral, né? A gente oferece cursos, oficinas, palestras
literatura, e ela conversando com as outras artes, mas sempre, né, essa coluna na literatura. E mediação de clubes de leitura, formação de mediadoras e de mediadores também aí em parceria com a Janine, né? A gente colocamos nossos cursos aí em pé de formação. Então, cada vez mais assim, envolvida com esse mundo. E é muito legal ver que estamos aqui. Quando você falou, fiquei me lembrando mesmo assim, dessa trajetória nossa, né? Esse encontro foi fundamental assim, para mim, para essa virada de chave na minha vida, né? Encontrar você, Janine, fazer a formação, né, como também mediadora de clubes de leitura, ter tido a experiência de ir numa escola, fazer mediação com professores, né, de uma escola estadual. Tudo isso mexeu muito comigo, porque eu sempre quis trabalhar com isso, mas também era de mundo corporativo, outra vida, outra realidade. Mas a literatura chama a gente, né? E é uma coisa espetacular, porque depois que você se envolve, você não quer mais fazer outra coisa, né? Essa semana, no sábado, eu estava conversando com uma pessoa que está nos assistindo aí, que é a Vânia Gomes, que também é mediadora, né, do Clube de Leitura em Inglês na Escrevedeira. E ela também estava dizendo isso, também queria muito se envolver com a literatura. Então, eu acho que a gente tem, de fato, né? Entrou minha sobrinha. Epa! Família! Então, eu acho que a gente tem esse histórico bonito, né? De alguma forma, a literatura moveu a gente para outro lugar, né? Então, e acho que esse movimento, ele é contínuo, né? Isso que é muito bonito. Então, quando eu te chamei para a gente falar sobre inspiração, primeiro porque você e Janine foram para mim e são ainda uma inspiração mesmo, né? A Livraria da Tarde, ela nunca, jamais vai ser só e somente só uma livraria, né? É um lugar também de fomento à formação de novos leitores, né? Hoje a gente está com um clube de leitura que tem uma proposta um pouquinho diferente, né, dos outros clubes que existem, que é essa coisa de livros para se ler em uma tarde, para ver se eu consigo, de fato, eu não, né? Se a gente consegue atrair, mediado pela Luciana Burke, que eu também conheci lá nessa ONG, né? Que se tornou uma amiga, para ver se a gente atrai pessoas para literatura, para ler literatura. Quantas pessoas eu recebi no clube dizendo: Mônica, nossa, que legal esse convite, porque eu só leio livro técnico. E aí quando eu vi, poxa, são livros curtos, então eu fiquei com vontade de ler. Ou então pessoas que, poxa, eu lia, mas parei de ler, tem mais de 10 anos que eu não leio um livro de literatura, fiquei com vontade, aí, enfim, já estão participando do clube. Então, acho que isso é muito bonito, assim, quando a gente percebe, né, o que a literatura faz e fez nas nossas vidas, só dá vontade de seguir em frente, mesmo com todas as adversidades, né? Então... porque a gente está num país, né, Mônica, acho que você deve ter crescido, talvez, ouvindo também o que eu ouvi, né? Quando eu falava, eu queria fazer alguma coisa da vida ligada à literatura. E mas o quê? Quer morrer de fome? Né? Sim. Imagina, quem é que vive de literatura, né? Assim, então fica para um lugar muito do hobby, do sonho, do desejo, né? Seja lá o que for, né? Quero escrever, quero ser escritora, ou quero dar aula de literatura, enfim. É muito esse lugar, né? É isso, do hobby ou do sonho, assim. E eu acho que vai ficando... Eu cresci numa cidade do interior e eu não tinha... Eu descobri o poder dos livros na escola mesmo, sabe? Eu não tinha pais que liam para mim em casa. Tinha livro em casa, mas não tinha ali eles lendo. Eu não via também meus pais lendo. Então foi na escola. Eu peguei os livros indicados pela escola, comecei a gostar. Aí meus pais, nisso sim, falaram, bom, se ela gosta de ler, vamos dar livro, né?
E toda vez que eu pedia um livro, meu pai sempre falou, para livro eu nunca vou te falar não. Seja lá o esforço que for, para livro você não vai ouvir um não. Se era brinquedo, se era roupa, a minha filha espera o Natal e olhe lá, né? Então, foi bom, tem alguma coisa aí também, né, de importante. Sim. Mas é isso, eu cresci num meio, Mônica, que eu não tinha com quem conversar, né? Então, eu lia, gostava de ler, a leitura é uma atividade, né, mais isolada, a gente lê ali sozinho. Mas, puxa, é tão gostoso a gente encontrar alguém que gosta daquilo que a gente gosta também, né? Dividir a paixão. Então, e aqui já estou até entrando um pouco nesse tema aqui de inspiração, reflexão, porque teve um fato muito marcante na minha vida de leitora. Eu era adolescente, assim, sei lá, ensino médio. E eu tinha um namorado, eu era completamente apaixonada por ele. E aí chegou um carnaval, ele foi viajar. E eu falei, gente, como assim ele vai viajar e me larga aqui no carnaval, né? Fiquei arrasada. E ele nem... Falei, não, te vira aí que eu vou curtir o carnaval em outro lugar. Fiquei arrasada. Fui para uma livraria e comprei 4 livros. Um para cada dia do feriado, né? E eu lembro exatamente que eu passei esses 4 dias, eu lembro do sofá lá da casa dos meus pais, onde eu li um livro por dia. E foi uma delícia. Eu esqueci do namorado, se ele estava fazendo alguma coisa que eu não ia gostar ou não. Ele tava... Aí eu falei, gente, eu não preciso ficar sozinha se eu tiver um livro, né? E eu acho que agora, na pandemia, isso voltou para mim muito forte, sabe? E agora, já tendo descoberto e participado dos clubes de leitura, Sim. Onde é isso, eu descobri lugares onde eu posso me encontrar com pessoas. E é isso, né? Você termina de ler um livro e você fala, gente, queria tanto conversar com alguém, né? Você vira pro lado, não tem ninguém que lê o livro. Eu que tenho um marido que não gosta de ler, às vezes eu falo, gente, olha essa passagem. E ele fala, aham. Né? Eu falo, meu, cadê alguém que vai dividir comigo isso daqui, né? E aí você descobre uns clubes de leitura. É maravilhoso. Um monte de gente que está lendo a mesma coisa que você vai lá encontrar uma vez no mês e conversa sobre o livro, né? Vai guardando ali. Eu tô fazendo... Tem um clube que eu faço agora, acabou ficando só quase mulheres, deve ter alguma das meninas aqui, acho, também. Nossa, e é isso. Agora a gente começa a ler, eu tenho que ficar segurando no WhatsApp para não começar a conversa antes, ficar esperando o encontro. Então, eu acho que agora, na pandemia, eu percebi o quanto a gente está podendo... Olha lá, a Maria colocou o Clube de Leitura PHR. Tá lindo esse clube de leitura. Tá um crescimento, assim, como leitoras, mulheres, tá super bonito, assim, né? Enfim. E ele começou durante a pandemia? Não, já ele começou antes, presencial, e agora passamos para online. E a gente vê, por exemplo, na escrevedeira, não sei se tem isso já no seu da Livraria da Tarde, a gente tendo transformado tudo online, o quanto tem gente entrando do país inteiro, né, Mônica? Sem dúvida. Tá bonito, assim, sabe? Os vários sotaques que a gente fala, né? E muita gente falando, puxa vida, é isso, eu tô numa cidade que não acontece, não tem lugar para a gente se encontrar, não tem livraria, não tem um centro cultural. Então, pelo menos agora a gente está podendo participar. Então, a gente acabou, eu acho que aqui na pandemia, muito de quem já gostava de ler. Eu acho que agora só reforçou, né? Sim. O quanto a gente pode nos socorrermos realmente da literatura, né? Nessa hora de fazer uma companhia, né? De ter ali uma reflexão nossa. E se a gente quiser sair aqui da nossa cabeça só, a gente agora tem essa oportunidade de encontrar esses clubes de leitura virtuais ou outros tipos de oficinas.
cursos, mas onde os apaixonados estão podendo se encontrar, né? E aí fica esse momento, essas horas no mês, né? Sim. De alento, de compartilhamento, afeto, que é o que a gente mais está precisando, né? Sem dúvida. Nossa. Então, acho muito... eu fico cada vez mais encantada, sabe? As coisas que eu vejo acontecer em clubes de leitura, às vezes eu acho que eu presencio milagres, assim. Eu fico muito, muito encantada. E isso, assim, de ver como a gente está conseguindo... É aquilo que as pessoas têm falado, né? Agora que a gente se trancou em casa, com tantas mortes acontecendo, tanta tristeza, quem é que está nos socorrendo, afinal? Né? O que seríamos sem a arte, né? Sem a arte, sem dúvida. É muito curioso, assim, eu ouço muito, mas muito mesmo na livraria, pessoas dizendo que estão voltando, né, a ler literatura e se encantando realmente com isso e como que elas estão repensando as suas vidas a partir de um outro referencial, né? Porque antes o referencial era total fora, né? Eu quero ir para fora, eu quero viajar, eu quero... E agora o referencial de dentro de casa, né? Então, tá bom, como é que eu viajo dentro de casa? Então, é por meio da arte, né? Seja do filme, do livro, do texto, até da participação em eventos como esse, né? Que a gente está fazendo aqui agora, ou os clubes de leitura, enfim... Então, eu acho que é uma readaptação que nos faz também questionar até o nosso modo de vida anterior, né? Não tenho a menor dúvida que muita gente vai voltar a ser exatamente o que era depois que chegar a tal da vacina, que a gente torce para chegar rápido. Mas acho que tem muita gente que repensou, está repensando, está, né, enxergando a vida com uma nova lente, né? Como se a gente... Acho que deu uma oportunidade para a gente olhar isso, né? Como o Krenak disse naquele pequeno, grande livro dele. A vida não é útil. É esse? Não. Não é o primeiro, que é o... É do... Gente, sumiu de adiar o fim do mundo, como é que é? Então, não sei, ele está aqui, mas não estou lembrando agora. Ideias para adiar o fim do mundo. Ideias, isso. Alguém já ia escrever pra gente aqui, que eu tenho certeza que uma galera leu, né? Ideias para adiar o fim do mundo. A gente viveu e está vivendo ainda, né? Uma grande pisada no freio, né? Então, assim, para a gente pode estar sendo um sofrimento danado. Mas, assim, para a natureza está sendo um alento, né? Então, a gente realmente vê o quanto... estrago a gente fazia, né, com aquele outro mundo. Eu espero que algumas pessoas, nem todas, não tem a menor dúvida que não serão todas, repensem mesmo, né, o seu modo de vida e a gente mude bastante, assim, né, para que a gente possa ter mais, respirar um ar melhor, né, viver um pouco melhor e com menos pressa, né. Desde o início de quando eu abri a Livraria da Tarde, eu tinha muito esse desejo, né, de que lá fosse um espaço onde as pessoas entrassem e o tempo parasse um pouco. Aí, ó, a Janine escreveu 10 para adiar o fim do mundo, é isso. Eu queria um espaço onde as pessoas tivessem um pouco desse alento, assim, poxa, cheguei num espaço que eu não preciso ter pressa de sair, eu não preciso... É como se eu estivesse aqui, eu posso respirar tranquilamente. Acho que a gente conseguiu um pouco desse oásis, assim, eu ouço muitas pessoas falando isso. Eu queria morar lá. Eu sempre brinco, quem fala isso pra mim, eu falo, pega a senha, porque tá cheio de gente querendo. Nossa, é uma delícia. E é isso mesmo, a gente entra... E dá aquela parada, assim, né? E tem a ver, né, Mônica? Você estava até falando do Krenak, esse último dele também, que é A Vida Não É Útil. A Vida Não É Útil. Quando a gente fala da literatura, né? A literatura não ser esse instrumento útil, utilitário para nada, né? Não servir
para nada, né? Ela é um meio e o fim em si mesmo, assim. Então, eu acho que a gente recuperar um pouco isso, assim, de ter prazer, sabe? Fruição, né? É. A gente é todo moldado, essa cabeça, né? Tudo é o trabalho para conseguir algo, né? Assim, o que você vai comprar, o que você vai adquirir, o que você vai. Cara, e para um pouco, né? E adquirir outras coisas, assim. E eu tô já louca dos livros já faz tempo, né? E agora, na pandemia, assim, eu tô lendo. E essa é uma pergunta que eu tenho para te fazer. O que você está lendo aí? Para quem não sabe, a Luciana tem um Insta onde ela posta as leituras dela, né, Lu? Leituras da Luciana Gerbovic? Como é que é? Eu acho. Leituras Luciana Gerbovic? Ou é leituras da. Eu já não lembro. Não me lembro também. Mas acho procurem. Acho que é leituras Luciana Gerbovic. E é maravilhoso, porque vale a pena acompanhar. O que você está lendo agora? Conta aí pra gente. Então, Helena Ferrante, né? O novo? Baixei, comprei Kindle e comprei em agosto. Aí tava lá, dia 1º de setembro vai baixar no seu Kindle. Deu meia-noite, o negócio baixou. E eu comecei a ler, né? Então, tô aqui na Helena Ferrante. Mas tinha acabado... E tá curtindo? Como que tá aí a sua leitura? O que você tá achando? Porque você já leu outras coisas da Ferrante, não? Eu li todos dela. Juntas. E aí, qual é a sua percepção até agora? Vamos ver, gente. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Caramba, cadê a Helena Ferrante que eu tava querendo? Não tô achando ainda. Sério? Não sei. Não sei, Mônica. Até agora tô lá me perguntando, sabe? Mas terminei de ler. Então fala o que você leu recentemente que te inspirou, que te provocou alguma reflexão, que te fez aí eu li pensar coisas diferentes. Um livro que eu li aqui na pandemia, né? E que eu falei, gente, não sei se algum outro livro esse ano vai mexer comigo desse jeito, assim. Os Anos, da Annie Ernaux. Os Anos? Vamos anotar, hein, gente? Os Anos. Foi um livro, assim, que eu terminei e... Nossa! Que ela é uma tentativa de uma biografia impessoal, acho que ela fala. Então, principalmente para a mulher, sabe? Ela começa a escrever com base em algumas fotos dela em diferentes fases da vida. E aí, a partir daquela foto, ela vai tentando recuperar aquele momento dela e também do país onde ela está, que é na França, e depois um pouco para o mundo, né? E aí, algo poderoso. E é uma coisa assim sobre ser mulher, sobre estar no mundo, sabe? E ela faz uma coisa incrível, porque a literatura, por que ela mexe tanto com a gente, né, Mônica? Tem várias coisas, mas uma que eu acho muito importante, assim, é que a literatura ela vai do particular para o geral, né? Eu estava lendo, eu estava lendo um original que mandaram para a Escrevedeira. A gente tem esse trabalho de análise de originais, né? Mas enfim, então eu estava lendo não vou falar muito, mas eu estava lendo e já dei uma volta, daqui a pouco eu volto nos Anos lá, gente. Tá tudo bem. E aí eu tô lá lendo, né? E a gente vai fazendo essa análise crítica, uma leitura crítica. E tem um momento que o personagem, o narrador tá falando do personagem e ele fala de um dedinho, da unha do dedinho, que era mais comprida.
ele está falando de um senhor já mais de idade e ele fala, ele falou que ele tinha aquela unha mais comprida para não sei o quê, mas ele falou, mas eu desconfio que era para, né, o narrador falando. E eu tive um avô que tinha essa unha mais comprida nesse dedinho. Com o mesmo objetivo. E ele falava que era para mexer no meu pé, porque eu gostava que fazia carinho, assim, massagem no meu pé. E ele ficava mexendo. E ele falava, essa unha é pro seu... Mas eu falei, eu tô achando que essa unha é pro meu tirar cera do ouvido, né? E aí, olha a magia da literatura, né? Porque é aqui que a gente se encontra. É nesse detalhe da unha comprida do dedinho. Sabe? Não é no geral. O geral, a literatura, a filosofia trata, a história trata. A literatura é nesse detalhe. A gente sente a dor quando o personagem fala do calo no dedo, sabe? Que eu tenho esse calo no dedo também e eu sei como que é, né? E é isso. Como que eu fui achar o meu avô, gente, nesse original que eu recebi, né? E aí, o que a gente descobre? Nós não somos esses seres únicos que nós imaginamos, tão, assim, especiais. Não! A gente é muito mais parecido do que a gente imagina. A gente tem as mesmas manias, as mesmas vontades, os mesmos desejos, assim, sabe? Se não é exatamente igual, é muito parecido. E é aqui que a gente se encontra. E a Annie Ernaux, nesse livro, Os Anos, ela pega esse particular, onde eu me encontro ali com ela, com aquela narradora, como menina, como mulher, e ao mesmo tempo ela expande isso para o mundo, assim, ela junta essas duas coisas. Então foi um livro que eu terminei e eu fiquei assim, eu não consegui, eu queria chorar de emoção e nem consegui. Assim, foi incrível essa leitura. Tô muito empenhada esse ano em ler mais escritores e escritoras negras, né? Legal. A gente precisa corrigir isso, né? Sem dúvida. E uma das formas então, acabei de ler 2 da Toni Morrison, que é outra. Que é essa Toni Morrison? Toni Morrison de matar, gente. Nossa Senhora. Então, eu li também para um clube do livro, Toni Morrison, e foi uma facada no peito, assim. A gente leu Amada e foi um dos clubes, assim, onde houve uma mobilização, né, de todo mundo, assim, na discussão, uma das mais fortes que eu já participei, foi muito rica a discussão e é uma escrita complexa, né? Ela não tem uma escrita fácil, né? Então não tem. O Matias está te perguntando qual que você leu aí, ó. Quais você leu? Eu li agora de novo O Olho Mais Azul, Amada, qual que é o outro lá, de volta para casa? Acho que tem assim. Tem Amor, tem Jazz. E o que ela é incrível? A leitura dela não é fácil, eu não acho fácil também, Mônica. E a cada livro dela, ela arrisca mudar. Estilo, técnica. Ela é uma escritora muito corajosa, porque ela está sempre buscando algo novo. Assim. Eu sou muito ligada, como eu gosto de escrever, escrevo, eu sou muito ligada na técnica, na escrita, sim, né? Às vezes até alguém me pergunta sobre o que é o livro. Eu falo, eu não sei direito, mas é escrito de um jeito, né? O meu tesão é nisso, deu sabe? Uma congeladinha para mim. Congelei? Voltou. Congelei? Não, tô falando, o meu tesão na literatura também é esse, sabe? Nossa, olha como construiu isso daqui. Nossa, olha o uso, né, dessa técnica, enfim. Então eu fico viajando nisso assim também. E a Toni Morrison, quando você acha que você vai encontrar um livro que você já pelo menos já conhece o estilo e a técnica, você entra em outro e você não conhecia. Ela surpreende, né? Essa mulher é a deusa. Sim, incrível, incrível. Que coisa sensacional, né? E eu fico muito impressionada com
com essas pessoas que têm essa capacidade, como se elas tivessem diferentes personalidades, né? Toda vez que eu falo isso, logicamente, me vem Fernando Pessoa na cabeça, que para mim é o cara mais alucinado. Enfim, né? Eu não li tudo dele e nem li tudo que existe na literatura para falar que ele é o mais alucinado. Aliás, eu fui introduzida ao James Joyce muito recentemente, quero inclusive ter mais coragem de ler mais, porque dizem que é outro alucinado, né? Os psicanalistas amam, inclusive. Eu tenho essa dívida com a psicanálise, que eu não li, não me engajei com James Joyce, mas ainda vou. E Lobo Antunes? Também não. Ah, meu Deus do céu. A minha lista, Luciana, ela é Antônio infinita. Lobo Antunes eu tenho medo também. disso, gente, que eu quero viver uns 400 anos, viu, gente? Porque, olha, depois, então, que eu abri a livraria, a minha lista é infinita. A minha vida, aliás, virou um inferno, né? Porque todo mundo me pergunta, Mônica, você já leu esse? Olha, põe na lista, você tem que ler. Eu falo, é a frase que eu mais ouço na vida, você tem que ler. Eu falo, meu Deus do céu, tá certo. A minha mesa de cabeceira, ela é um absurdo de volume de livros que tem lá. Aí, de vez em quando, eu troco, assim, só por uma questão de estética mesmo, assim. Não tem explicação. Eu troco e falo, deixa outros aí, para ver se eu vou me animando. Porque não dá, gente. É muito livro e a gente ainda se envolve nesses clubes de leitura. Então eu ainda tenho esses compromissos de ler. Às vezes eu falo, não, mas eu queria ler um livro que eu mesma escolhi. Deixa eu me dar um tempo. Mas olha, e os clubes de leitura, pra gente mediar, né? A gente... É isso, pra gente escolher um livro... A Maria Paula, não falo mais. Maria Paula, você é uma que fica me falando isso. Tem que ler. Maria Paula é outra que... Gente, que horas lê tanto assim? Não sei. Maria Paula tem que ensinar o segredo pra gente. Que ela é médica ainda, gente. Eu sou advogada. Bobagem. Ela é médica. Ela é coisa grande. Cirurgiã. Então, gente, não dá. Ela não é médica que faz uma consulta de 15 minutos. É cirurgiã que faz cirurgia de 10 horas, né? Tá vendo? Bem mais louca do que eu e você. Perguntam pra mim que horas que eu leio, né? Mas eu estava falando dos clubes de leitura, a gente tem essa preocupação de diversificar, né? A bibliodiversidade, a gente indicar gêneros diferentes, nacionalidades diferentes, contemporâneo, clássico. Tamanho do livro importa, né? A gente não pode dar livrões, porque as pessoas, tipo como a Maria Paula, fazem cirurgia, a Maria, que está aqui também, faz cirurgia. Não dá para ficar lendo livrões lá. Mas então a gente, para escolher são vários que a gente lê e fala, puxa, não dá. Esse não agora, assim, né? Então, os clubes de leitura tem os que eu, pelo menos, eu não indico um livro que eu não tenha lido. Sim. Né? Não posso correr risco. Né? Então, é isso. A gente fica lendo, né? Com esse olhar também. E eu tenho esse olhar... esses daqui podem servir para clube de leitura. Então, às vezes, tem um tipo de olhar. Esse aqui, não. Esse aqui eu já sei que não vai servir, eu leio, às vezes, com outro olhar, né? Então, estantes em casa são separadas também. Os de clube de leitura, os que não vai ter jeito mesmo de ir, até por conta de tamanho, né? Então, a gente vai aqui, enfim, diversificando, aprendendo... o tempo inteiro sabendo que está na Escrevedeira, o nosso clube de leitura. A gente quis fazer uma homenagem à literatura brasileira contemporânea, né? Agora a gente ampliou para a literatura de língua portuguesa contemporânea, mas para a gente também saber o que está sendo escrito agora, o que está sendo produzido, né? É isso que eu falo, né, Mônica? O que já está aí comprovado que é bom, e tem coisa pra caramba... a gente não precisa indicar, assim, né? Sim. Bom, isso eu já sei. Mas, eu vejo até pela Escrevedeira, assim, e a gente, né, tantas oficinas que a gente tem de escrita. Eu, que oficineira, fiz oficina há tantos anos,
quanta coisa boa produzida, quanta gente boa escrevendo, né? Então eu também falo, puxa vida, também não dá para eu ir só naquilo que já está certo, eu preciso ir ler agora, arriscar alguma coisa. Sem né? dúvida, sem dúvida. Apoiar também quem está escrevendo, quem está produzindo. E a literatura brasileira contemporânea, assim, eu sou muito fã, muito. Tem muita gente boa, né? Então, é isso. Eu tenho um amigo que fala, Luciana, eu não leio livro de autor vivo, né? Oh, meu Deus, sério? Que ele falou, tá perdendo uma oportunidade. Então, eu falo, bom, tá bom. E ele escreve. Eu falei, isso aí tá meio estranho, porque você escreve, né? Mas, eu falei, gente, tá perdendo um monte de coisa incrível que está sendo produzida. As cabeças que estão vivendo agora, pensando agora, produzindo agora, né? Sim. A Lu Bura escreveu aqui, e isso acontece muito lá na escrevedeira, assim. Quanta gente vai, porque confia na gente também, né, Mônica? Confia que a gente vai indicar coisa boa, né? Sim, sim. Então, quanta gente fala, nossa, Luciana, se eu não tivesse indicado esse livro aqui, eu jamais ia passar na livraria, por exemplo, olhar esse livro e ia pegar. Porque eu não sei realmente quem que falou, há quantos anos estão lendo esse escritor aqui para falar se é bom ou não, né? Então, e como nós somos mortais, é isso. Também a gente foi, pegar livro ruim é difícil, né? Não difícil, dá para perder meu tempo com isso, porque a gente vai morrer, não vamos viver os 400 anos que você queria, Mônica, nem eu. Não vamos. Não, até uma das pessoas que está aí nos assistindo, que é a Silvia Massimini, que é tradutora e preparadora de livro, ela tem uma máxima que eu falo, ai, Silvia, eu ainda preciso tomar essa coragem, porque nem sempre eu consigo. Ela fala assim, quando eu pego um livro e eu não engatei, não gostei, eu abandono logo e vou para o próximo. Tem muito livro para a gente ler, não dá para ficar perdendo tempo com isso. Eu sou difícil de desgarrar, assim, sabe? É engraçado, porque eu sou desgarrada de tudo nessa vida. Mas no livro eu fico ali, falo, não, mas vou tentar mais um pouco, quem sabe melhor. Que vai sair alguma coisa. Falo, não, mas quem sabe. Então eu tenho tentado, assim, agora... Ultimamente, eu tenho abandonado, mas de vez em quando eu fico assim, não, mas eu vou deixar ele aqui na cabeceira, porque uma hora eu volto, entendeu? Ainda não tive essa capacidade. Mas como eu não sou uma leitora rápida, eu não consigo ler rápido, então, às vezes isso me atrasa a vida um pouco, sabe? Então, eu tô aprendendo. E outra coisa que eu tô aprendendo é ler vários livros ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não tinha esse hábito, assim. Mas como a minha lista cresceu absurdamente, né? Eu falei, Mônica, filha, ó, acelera a vida, entendeu? Vai aprender essa habilidade nova aí, que agora você é dona de livraria, ainda não me considero uma livreira. Os meus livreiros estão aqui assistindo. É Tamires, é Zil, é Matias. Esses aí eu confio 100% neles. Eu tô só começando, só aprendendo, mas como é desafiador, né? Assim, ler vários livros ao mesmo tempo, para mim está sendo muito... Mas está sendo ótimo também, assim, um exercício delicioso da mente meio que se dividir mesmo, assim, né? E outro dia eu fui, acho que eu estava conversando com a Tamires, aí eu fui citar um livro que eu estava lendo, alguma coisa sobre o livro, e ela falou, qual o livro? Eu falei, putz, agora eu não sei. Porque tá um monte. Falei, não sei de onde que é, mas que é de algum livro que eu li recentemente. Falei, nossa, Jesus, daqui a pouco vai dar Mas tem muito também, né, Mônica? Tem muito do humor do dia, assim, eu acho, do momento. Para mim tem muito isso, sabe? Sim. Por exemplo, o começo da pandemia, né, que foi aquela coisa que, gente, o que está acontecendo? A gente se trancou em casa de um dia para o outro, assim... E as notícias, a gente, né, ainda vendo o que estava acontecendo na Europa, e aquilo começou, né, numa agonia, e eu entrei numa que eu falei, eu quero ler coisas terríveis. Eu quero ler histórias, assim, de horror, para eu ver que isso aqui que eu estou passando não é nada, né? Então eu fui ler, peguei, e tinha uns livros
da Scholastic Mukasonga. Songa, É isso? Que e é a nossa autora aí do próximo clube de leitura. Baratas, inclusive. né? É. Então, eu tinha medo dos livros dela, pavor. Gente, eu tinha os livros em casa, mas eu olhava e falei, eu não quero ler isso daqui, eu não quero. Morria de medo. Chegou na pandemia, eu falei, agora eu quero... Agora é a hora. Li todos os dela, todos, um atrás do outro, assim, acho. E era isso, assim, aquilo me dava um alívio. Porque eu falava, gente, se essa mulher passou por isso, se Ruanda passou por isso, em 1990 e pouco, gente, eu estava fazendo o quê no mundo? Tipo, achando que estava tudo, né? Então, eu falei, cara, onde estava o mundo naquele genocídio de Ruanda, né? Sim. E aí eu entrei nessa, sabe? Tipo, aí eu comecei a ficar, aí foi juntando os livros que eu estava lendo, com os pedidos de ajuda que a gente começou a receber, né? Disso, gente. Tanta gente passando tanta necessidade. Muita. Aí eu entrei, eu falei, acho que eu vou ficar doente. Aí mudei. Falei, não, eu preciso ler umas coisas mais leves, né? Não preciso ficar aqui enfiando uma faca na ferida e ainda cutucando e jogando sal. Falei, não, vamos mais leve. Então tem muito nisso, assim, tem muito isso para mim do dia, sabe? Do momento. Sim, Esse domingo que não, passou, total, eu li um concordo. livro. Depois que eu virei mãe, que faz uns 11 anos e pouco, eu virei a pessoa mais medrosa do mundo, né? Eu tenho medo de tudo. Né? E se tem alguma coisa a ver, qualquer história, ficção, não ficção, tem uma criança envolvida, eu não quero saber. Sim. Já ouvi de outras mais isso. E tem um livro, falando agora de literatura contemporânea, que já tinham me indicado várias vezes, por exemplo, o Crocodilo, do Javier Contreras. Uhum. E eu falo, gente, a primeira frase do livro é: hoje meu filho Pedro pulou da janela do apartamento. Eu falei, gente, mas eu não vou ler isso aqui jamais, né? E sei que domingo, aí uma amiga minha, que também virou uma mediadora de clube de leitura, lá da Amêndola, a Patrícia de Tolvo, né? Ela também tem um canal, uma conta no Instagram que ela faz indicação. Aí ela indicou no domingo esse livro. E não sei, me deu um estalo naquele... Hoje eu vou ler esse livro, né? E li. No próprio domingo eu li. Ele é um livro, assim, curto. Ele é um livro fininho. Eu adorei. Calhou muito também com o momento, assim. No fim, nem era a minha história com o filho. Lá tinha mais uma coisa com o pai, assim. Então, acho que a literatura tem essa coisa que é toda mágica, assim, sabe? Às vezes tem um livro que te chama mesmo. Você fala, gente, ele que me chamou, agora vou ver o que é. E no fim, sabe? Era para ter me chamado mesmo. Era esse livro que eu precisava ler hoje, nesse momento. Mônica, eu estou preocupada aqui com o horário. E olha, antes que eu me esqueça... A Escrevedeira, a gente queria dar um presente para quem está aqui assistindo e para os seguidores aí da Livraria da Tarde. A gente quer oferecer um desconto de 10% em todos os cursos agora da Escrevedeira de setembro. Uau, gente, presta atenção aí, hein? 10% de desconto. O que tem que fazer, Lu? Então, entrar no site, a programação tá lá, tá? Eu acho que quase todos ainda estão com vagas ainda. Porque tem uns, às vezes, que esgotam, né? Mas eu acho que ainda todos estão, alguns com menos, enfim. Mas os cursos começam a partir da semana que vem, de setembro. Então, é entrar no site, escrevedeira.com.br. Tem o curso lá que você escolhe. E aí, na hora de fazer a inscrição, tem um lugar para pôr um cupom de desconto. E aí, o cupom é Livraria da Tarde, tudo em caixa alta,
10, 10. Livraria da Tarde, tudo em caixa alta. Ó, vou tentar pôr aqui. Livraria. Tudo em caixa alta e direto. Livraria da Tarde. Da Tarde, 10. Deixa eu ver. Então, aí na hora de inserir o cupom, coloca esse cupom aí, vai ter o desconto de 10% nos cursos. Ah, que lindo. Obrigada. Tomara que alguém se anime aí. Tomara. Os cursos são maravilhosos, gente. Quem não entrou, nossa, primeira coisa, siga a Escrevedeira, porque vale muito a pena. E depois entra lá no site para ver. A grade sempre é maravilhosa. Eu sempre fico aqui morrendo de vontade de fazer todos os cursos. É muito difícil até escolher. Porque tem muita opção. E um dos cursos é o curso de mediadores de leitura, que eu queria que você falasse um pouco também, porque acho que a gente tem aqui, acompanhando a gente, pessoas que adoram ler e que ainda não participam de clubes e que muitas vezes gostariam de começar clubes de leitura, né? Uhum. Eu tenho alguns amigos que, quando me viram, né, participando, que a gente começou a postar nas redes sociais, me pediram dicas e tal, puxaram alguns clubes, mas que alguns não deram muito certo. Então, assim, eu acho que, bom, primeiro convidar as pessoas para fazer o curso, porque agora o curso é online, então, independentemente do lugar onde você está, você consegue fazer. E outro, queria que você desse algumas dicas, porque acho que tem muita gente que gostaria de começar, mas não sabe como, né? Então... acho que, bom, primeiro, quem quer começar, é legal, se não participa de um clube de leitura, é legal participar, né? Para entender a dinâmica, enfim. Então, participar de clubes de leitura. Eu tenho com a Janine, a gente montou esse curso, né? A gente está fazendo agora um módulo avançado, então é só para quem já fez o introdutório com a gente, tá? O introdutório, a gente ainda não sabe se volta ainda esse ano ou se a gente já deixa só agora para o ano que vem. Que é isso, que a gente, né? A gente traz essa nossa experiência de mais de 10 anos aí mediando clubes de leitura. Acho que eu e a Janine, a gente pensa muito, e é aquilo que eu falei, assim, o dia que ela viu, ela falou, nossa, né? Para mim tá pronta, né? Então tem uma coisa assim de a gente pensar muito igual a mediação, os princípios da mediação pra gente, né? Que é esse lugar que a gente fala, não é esse lugar de aula, não é esse lugar de dar uma palestra, né? O mediador é essa pessoa que é apaixonado por literatura, apaixonado por gente, né? Gostar de pessoas e ouvir, saber ouvir as pessoas, gostar de ouvir as pessoas e fazer essa costura, né? Nessa conversa. O clube de leitura, ele é uma conversa, mas é muito potente, né? A literatura sempre no centro, né? Sim. Não é conversa, não é bolinho da tarde com as amigas, não. A literatura no centro, a obra no centro, mas quanta coisa dali, né? Sim, sai para a vida toda, assim, né? Então, e a Janine já fazia um pouco isso já fazia pela companhia, tudo. Aí na ONG que a gente participava, a gente quis formar as mediadoras. Então, você sabe disso, a gente ficou mais de um ano fazendo clubes de leitura, né? Quem quer ser mediadora, vamos primeiro fazer clube de leitura, vamos participar de clube de leitura. E a gente ia jogando daí, né? Algumas técnicas, alguns princípios. Então, a gente condensou agora isso mais no curso, né? A gente fala sobre como a literatura é vista e usada aí, entre aspas, num clube de leitura, né? Esse direito à literatura que a gente fala, né? Esse poder da literatura de fazer com que a gente... reflita, se conheça melhor o mundo, conheça melhor o outro. Então, a gente fala da literatura, a gente fala da mediação, a gente fala dos clubes de leitura mesmo, o que acontece, como, né? E aí, os diferentes públicos. A gente já mediou clube de leitura nos mais diversos lugares, né? Escola, com professor, com aluno. Eu faço aqui isso que foi o PHR, é um condomínio, né? Uma das moradoras teve essa ideia de montar no condomínio, me chamou e montou um grupo lá. A gente já fez em abrigos, né? Pessoas com situação, moradores de rua lá, em situação de rua.
Hospital, já fiz dentro de hospital, né, na setor de geriatria, com público 60 mais. Puxa, Presídios. presídio, né, nas Que penitenciárias. essa é outra conversa, né? Que eu quero Essa é muito outra chamar. conversa. A Janine já fica pré-convidada para a gente poder falar desse projeto, porque é um projeto também muito e nos especial. cursos a gente também fala como montar, né? Como achar esse grupo de pessoas, como montar. E agora, nesse módulo que a gente está fazendo agora, esse avançado, nós estamos aprofundando o estudo de textos teóricos, né? Aqueles que a gente menciona, a gente agora está aprofundando e aí colocando e fazendo clubes de leitura, né? Tem sempre um clube de leitura acontecendo para as pessoas, para os participantes analisarem e a gente discutir sobre a nossa mediação e a gente também ir colocando as pessoas para irem lá mediando, né? E é isso, vamos falando, principalmente baseado nessa experiência nossa, é isso que eu falei, de mais de 10 anos, sim, e sim. com público, assim, de adolescente a idosos, né? De condomínios e pessoas super leitoras, letradas, doutores, e isso, analfabetos, semi-analfabetos, né? Porque todo mundo lê. Todo mundo é convidado e é convocado e participa, né, Lu? Porque todo mundo é leitor, Mônica. É leitor. Vocês falam muito, eu aprendi isso muito com vocês, né? A gente não pode nunca subestimar o leitor que está ali, né? Então, é incrível a gente... Pode não ler o livro, pode não ser leitor de um livro. De um livro, é verdade. Mas a vida, tá todo mundo lendo. Então, a gente mostrar e a gente... Bom, dá para fazer vários ainda, né? A gente tem... É isso, assim, a gente vê as pessoas realmente em 6 meses... aí se transformarem em leitores de livros. Maravilhoso. E leituras sofisticadas, sabe? Sim, as pessoas que pegavam o livro e falavam, às vezes ficava xingando lá. Eu falei, mas quem que você está xingando? Xingava o escritor. Eu falei, não, você não está xingando o escritor, coitado. Você está xingando o narrador, você está com raiva do narrador. Narrador, Nem sabe a diferença mesmo, né? Passa 6 meses... Já sabe tudo, não, né? Esse narrador daqui achei muito diferente daquele narrador de lá, e o narrador e o personagem. Então, eu presencio milagres por meio da literatura. É verdade. Lindo. Bom, a gente precisa encerrar, a gente já está aqui nos finalmente mesmo. A gente teve algumas perguntinhas que algumas a gente conseguiu já responder, mas acho que eu queria voltar numa só para finalizar aqui. Uma pessoa pediu para você dar dicas aí de escritores contemporâneos. Eu não me lembro agora quem que foi, mas para a gente encerrar, vamos encerrar com alguma dica boa, já que a gente está falando de inspirações, né? Então, me veio agora Jarid Arraes, Paula Fábrio, Flávio Cafiero, Michel Laub, Rodrigo Lacerda, Conceição Evaristo, puxa, sei lá. Não, já tá boa. A lista já tá boa, poderosa. Né? Tem... essas que me vieram, assim, pensando em mais... Acho que é esses que me vieram. Conceição Evaristo, falei já. Falou. Muito bom, Lu. Lu, obrigada. Bom, tomara que tenha atendido. Luiz Rufato, sim. Rufato, boa. Tomara que tenha atendido um pouco aí a sua... Não, maravilhoso. Expectativa obrigada. De reflexões e inspirações. Foi maravilhoso. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que participou. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo papo, pela livraria que eu amo. Obrigada. Obrigada, gente. A gente, então, na próxima semana continua com o papo. A próxima semana a gente vai falar com o escritor, o Ilan Brema, e a gente segue aí nesse mês todo fazendo essas lives. Obrigada e até breve, gente. Valeu, Lu. Até. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.